Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkermann. Capítulo 31. A Borboleta Preta. No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera e ri-me. Entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera, e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudia, ela foi pousar na vidraça, e, porque eu a sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo ar de escarninho que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto, mas, tornando lá minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Não caiu morta, ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoral da janela. Era tarde. A infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado. Também porque diabo não era ela azul, disse comigo. E essa reflexão, uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício e me reconciliou comigo mesma. Deixei-me estar a contemplar o cadáver, com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato almoçada e feliz. Amanhã era linda. Veio por ali fora, modesta e negra, espairecendo as suas borboletices, sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem. Não sabia, portanto, o que era o homem. Descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo e viu que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal. Então disse consigo, abre aspas, este é provavelmente o inventor das borboletas, fecha aspas. A ideia subjugou-a, aterrou-a, mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá-lo na testa, e beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça, viu dali o retrato de meu pai, e não é impossível que descobrisse meia verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas, e voou para pedir-lhe misericórdia. Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de rosto, 2 palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas, porque, é justo dizê-lo, se ela fosse azul ou cor de laranja, não teria mais segura a vida. Não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete para recreio dos olhos. Não era. Essa última ideia restituiu-me a consolação. Uni o dedo grande ao polegar. Despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo. Aí vinham já as próvidas formigas. Não, volto à primeira ideia. Creio que para ela era melhor ter nascido azul. Capítulo 32. Cola de nascença. Fui dali acabar os preparativos da viagem. Já agora não me demoro mais. Desço imediatamente. Desço, ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o capítulo passado é apenas uma sensaboria ou se chega à empulhação. Ai, não contava com Dona Eusébia. Estava pronto quando me entrou por casa. Vinha convidar-me para transferir a descida e ir lá jantar nesse dia. Cheguei a recusar,
mas instou tanto, 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 que não pude deixar de aceitar. Demais, era-lhe devida aquela compensação. Fui. Eugênia desataviou-se nesse dia por minha causa. Creio que foi por minha causa, se é que não andava muita vez assim. Sem as bichas de ouro que trazia na véspera, lhe pendiam agora das orelhas 2 orelhas finamente recortadas numa cabeça de ninfa. Um simples vestido branco, de casa, sem enfeites, todo ao colo, em vez de broche, um botão de madrepérola, e outro botão nos punhos, fechando as mangas, e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo, não lhe era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras chãs, certa graça natural, um ar de senhora, e não sei se alguma outra coisa. Sim, a boca, exatamente a boca da mãe, a qual me lembrava o episódio de 1814, e então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote à filha. Agora vou mostrar-lhe a chácara, disse a mãe, logo que esgotamos o último gole de café. Saímos à varanda, dali à chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco, que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu sem titubear. Não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos. Chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para lhe não perguntar nada. Então, lembrou-me que, da primeira vez que a vi na véspera, a moça chegara-se lentamente à cadeira da mãe e que naquele dia já a achei à mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito, mas por que razão o confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestígios de meu desazo. Não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas que ela me ia mostrando e comentando, ao passo que eu, de soslaio, prescrutava os olhos de Eugênia. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, perfeitamente são. Vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que 2 ou 3 vezes baixaram estes, um pouco turvados, umas 2 ou 3 vezes somente. Em geral, fitavam-me com firmeza, sem temeridade nem biocos. Capítulo 33. Bem-aventurados os que não descem. O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril. E coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é, às vezes, um imenso escárnio. Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa de noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não resolve um enigma, é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta, que me adejava no cérebro. Fiquei aliviado e fui dormir, mas o sonho, que é uma fresta do espírito, deixou novamente entrar o bichinho, e aí fiquei eu a noite toda a cavar o mistério, sem explicá-lo. Amanheceu chovendo, transferia descida, mas no outro dia a manhã era límpida e azul, e apesar disso deixei-me ficar, não menos que no 3º dia e no 4º, até o fim de semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas. Lá embaixo, a família a chamar-me, e a noiva e o parlamento, e eu sem acudir a coisa nenhuma, enlevado ao pé da minha Vênus manca. Enlevado é uma maneira de realçar o estilo. Não havia enlevo, mas gosto, uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe, é verdade, ao pé dessa criatura tão singela, filha espúria e coxa, feita do amor e desprezo. Ao pé dela senti-me bem,
e ela creio que ainda se sentia melhor ao pé de mim. E isso na Tijuca, uma simples égloga. Dona Eusébia vigiava-nos um mas pouco. Temperava a necessidade com a conveniência. A filha, nessa primeira explosão da natureza, entregava-me a alma em flor. O senhor desce amanhã? Disse-me ela no sábado. Pretendo. Não desça. Não desci, e acrescentei um versículo ao Evangelho. Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia. O primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara, e não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue, como um devedor honesto paga uma dívida. Pobre Eugênia, se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente naquela ocasião. Tu, trêmula de comoção, com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os olhos de 1814, na moita, no Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, à tua origem. Dona Eusébia entrou inesperadamente, mas não tão súbita, que nos apanhasse ao pé um do outro. Eu fui até à janela. Eugênia sentou-se a consertar uma das tranças. Que dissimulação graciosa! Que arte infinita e delicada! Que tartufice profunda! E tudo isso natural, vivo, não estudado, natural como o apetite, natural como o sonho. Tanto melhor. Dona Eusébia não suspeitou nada. Capítulo 34. Há uma alma sensível. Há aí, entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, que está de certo um tanto agastada com o capítulo anterior. Começa a tremer pela sorte de Eugênia, e talvez, sim, talvez, lá no fundo de si mesma, me chame cínico. Eu, cínico, alma sensível? Pela coxa de Diana? Essa injúria merecia ser lavada com sangue, se o sangue lavasse alguma coisa nesse mundo. Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem. Meu cérebro foi um tablado em que se deram peças de todo gênero, o drama sacro, o austero, o piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os autos, as bufonerias, um pandemônio, alma sensível, uma barafunda de coisas e pessoas, em que podias ver tudo, desde a rosa de Esmirna até a arruda do teu quintal, desde o magnífico leito de Cleópatra até o recanto da praia em que o mendigo tirita o seu sono. Cruzavam-se nele pensamentos de vária casta e feição. Não havia ali a atmosfera somente da águia e do beija-flor. Havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão alma sensível. Castiga os nervos, limpa os óculos. Que isso, às vezes, é dos óculos. E acabemos de uma vez com essa flor da moita. Capítulo 35. O caminho de Damasco. Ora, aconteceu que, 8 dias depois, como eu estivesse no caminho de Damasco, ouvi uma voz misteriosa que me sussurrou as palavras da Escritura. Abre aspas. Levanta-te e entra na cidade. Fecha aspas. Essa voz saía de mim mesmo e tinha 2 origens. A piedade, que me desarmava ante a candura da pequena, e o terror de vir a amar deveras e desposá-la. Uma mulher coxa. Quanto a esse motivo da minha descida, não há duvidar que ela o achou e mo disse. Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira, ao anunciar-lhe que na seguinte manhã viria para baixo. Adeus, suspirou ela, estendendo-me a mão com simplicidade. Faz bem. E como eu nada dissesse, continuou. Faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo. Ia dizer-lhe que não. Ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas. Alcancei-a a poucos passos e jurei-lhe por todos os santos do céu que eu era obrigado a descer, mas que não deixava de lhe querer e muito. Tudo hipérboles frias, que ela escutou sem dizer nada.
Acredita-me? Perguntei eu no fim. Não, e digo-lhe que faz bem. Quis retê-la, mas o olhar que me lançou não foi já de súplica, senão de império. Desci da Tijuca na manhã seguinte, um pouco amargurado, outro pouco satisfeito. Vinha dizendo a mim mesmo que era justo obedecer a meu pai, que era conveniente abraçar a carreira política, que a Constituição, que a minha noiva, que o meu cavalo,